2, 1, valendo! Então vamos lá, gente, amigos, estamos mais uma vez aqui em regime telepresencial, devido ao nosso Covid, que já virou nosso, né? Porque já estamos adaptados a essa nova realidade e temos que tirar um pouco do bom que ela tem. Vamos lá, gente. Nós, então, terminamos a análise do rito ordinário. Trouxe já para vocês em adiantamento algumas distinções entre ordinário e sumário e deixei a título de formativa uma régua processual completíssima entre os dois ritos para que vocês mesmos façam as maiores ponderações. Óbvio, vai ser corrigido em revisão para a prova, sem medo, não tem problema, mas fica por aí, certo? E agora nós estamos vendo o rito, terminamos a aula passada já traçando ali algumas considerações sobre o rito sumaríssimo. Primeira coisa que nós vimos no rito sumaríssimo é nós fundamentamos, aleluia, da onde eu tirei a definição, né, do que se trata infração de menor potencial ofensivo. Eu acredito que eu falo isso para vocês dentro de Direito Penal 3. E hoje, ontem, na verdade, não ontem, né? Semana passada, eu trouxe para vocês da onde que eu tirei a definição, artigo 61 da Lei 9.099. Por sua vez, eu também trouxe à mesa os principais princípios norteadores desse rito, quais sejam informalidade, oralidade, economia processual e celeridade. Informalidade, celeridade, economia processual e oralidade. Certo? E aí, meus amigos, eu lembrei a vocês que, em que pese seja um rito comum, que tem previsivelmente... Legal. Top. Quem tá fazendo isso? Como que eu muto todo mundo? Pronto. Por causa de um infeliz, todos estão no mudo. Que legal. Espírito de solidariedade. Vamos continuar. Então, meus amigos, vamos lá. Eu quero aqui falar com vocês que nós falamos que é um rito comum previsto no 394, todavia regido pela Lei 9.099, certo? A Lei dos Juizados Especiais trouxe para nós Juizado Especial Civil e Juizado Especial Criminal. Meus anjos, eu não sei quem está achando isso engraçado, mas não é engraçado. Tipo, cresça. Isso não tá legal. Você está incomodando. Tua mãezinha pode achar divertido, a tua avó, ai, que bonitinho. Mas aqui, no mínimo, você tem que se comportar com alguém como 20 anos. Então, faça por onde. Tá bom? Vamos continuar aqui. Eu quero tratar com vocês, então, que tanto o juizado especial civil quanto o juizado especial criminal, ele é regido pela Lei 9.099. Ele é regido pela Lei 9.099. Obviamente, tudo que for do juizado especial civil, vocês perguntem para o Tiso e deixem eu quieta. Porque hoje nós vamos tratar do rito sumaríssimo na seara criminal, Lei 9.099. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês. Diferença imprescindível do ordinário para o sumaríssimo. E também do sumário para o sumaríssimo. Olhem, nós temos uma fase preliminar. Aqui é a repetição da aula passada, mas eu faço questão. Aqui nós temos uma fase preliminar muito mais delongada, composta por diversos outros atos.
Por quê? No rito ordinário, nós temos como fase preliminar meramente a investigação preliminar. Óbvio que, como regra, trata do IP, inquérito policial. Pois bem, e aqui? E aqui, no sumaríssimo? Aqui no sumaríssimo, nós temos, ao invés da investigação preliminar, como regra, ser feita pelo inquérito policial, aqui nós temos um termo circunstanciado de IP ou termo circunstanciado de ocorrência policial. Você pode encontrar os dois nomes. Eu prefiro TCIP, tudo bem? Mas tem gente que chama de termo circunstanciado de ocorrência policial, TCOP. Tanto faz, eu prefiro TCIP. Aqui nós temos, olhem, esta investigação preliminar, a investigação preliminar, ela também ocorre no ordinário. Lá, como regra, por meio de um inquérito. Aqui, como TCIP. Nós temos também a audiência preliminar. Vejam, no ordinário, nós não temos audiência preliminar. No que consiste essa audiência preliminar? É uma audiência para tentar a composição civil. Para a tentativa de composição civil. É só na minha aula ou está acontecendo em todas? Alguém me responde. Professor, acho que é algum problema no computador de alguém, problema momentâneo, sei lá. Porque não é a primeira vez que tá dando. Às vezes, quando a pessoa entra, abre com o microfone ligado, né? E se tiver algum barulho externo, aparece também. Mas aqui eu acho que é algum problema, sei lá. Tá, vamos continuar. Por gentileza, meus amigos, eu vou concordar com o Jonathan. A boa-fé se presume, a má-fé se comprova. Então tá caracterizada agora aqui a má-fé, né? Então, Jonathan, a gente tentou pautar pelo que se prova no melhor direito. Vamos ver se o lindão continua ou a lindona, né? Mas eu ainda... Vocês já viram o filme Minions? O filme Minions perguntaram por que não tem um Minions mulher? Por que os Minions são todos homens? E perguntaram para um criador, para o criador. E ele falou assim, porque eu não consigo ver uma mulher tão idiota. Então, também fazendo alusão do criador dos Minions, eu acredito que isso é coisa de homem, de um moleque, porque eu não consigo ver uma mulher tão besta. Mas, enfim, vamos continuar. Continuando aqui, nós temos, então, uma audiência preliminar, que é uma composição civil, a transação penal, que também é uma forma de composição. E qual seria a diferença entre a audiência preliminar para a transação? Na primeira, a composição é entre vítima e suposto autor do fato. Na transação é Ministério Público e suposto autor do fato. E, por fim, oferecimento da denúncia ou queixa. Pois bem, olhem, esta fase preliminar é muito mais complexa no rito sumaríssimo do que no procedimento ordinário propriamente dito. E depois nós temos o procedimento sumaríssimo, que é o propriamente dito, que começa após o oferecimento da denúncia
E ele se destaca em fase do ordinário pelo seguinte: ele se destaca em fase do ordinário simplesmente porque aqui nós temos a composição dos atos, a maioria deles mais econômicos e até mesmo orais. Mais econômicos e até mesmo Lucas Vasco, vamos lá. Ô, galera, como que eu excluo essa pessoa? Alguém sabe? Não? Eu estou com... Acho que ele saiu. Ele saiu? Saiu. A pessoa tem muita ocupação, né? Vamos continuar. Então, vamos lá. Nós temos o rito sumaríssimo propriamente dito. Vejam, comparado ao ordinário, nós temos aqui a fase endoprocessual, em que nós temos uma composição dos atos. Ou seja, nós temos, depois do oferecimento da denúncia, uma defesa, o recebimento, a oitiva de vítimas, interrogatório, debates e sentenças. Só que vocês vão ver que eles são compostos e mais econômicos, muito mais céleres e, por vezes, oral. Isabela é da sala? Me respondam sim ou não. Bom, não vou adicionar mais ninguém também. Isabela, eu acho que é sim, professor. É? Tá. Vamos lá. Então, olhem, aqui nós temos a fase preliminar, que além da investigação preliminar, ela tem a audiência preliminar, a transação penal e, por fim, oferecimento da denúncia ou queixa. Ah, o Tontão tá aqui pedindo para eu admitir ele, agora eu não vou admitir, não. Se ferrou. Vamos lá. Por sua vez, nós temos o rito propriamente dito, que começa com a defesa preliminar, recebimento, oitiva da vítima, oitiva das testemunhas, interrogatório, debates e sentença. Vamos falar um pouquinho sobre esse termo circunstanciado de inquérito policial ou termo circunstanciado de inquérito policial ou TECOP. Gente, em verdade, isto trata nada mais, nada menos, do que um inquérito bem diminuído. Eu costumo falar que é um mero boletim de ocorrência melhor elaborado. É um mero boletim de ocorrência melhor elaborado. Diz a letra da Lei 9.099 que, assim que tiver conhecimento desta prática delitiva, deverá a autoridade policial instaurar o TCIP. Só que vejam, hoje já é pacífico que não precisa sequer ser presidido pela autoridade policial. Pode ser delegada por esta a outro. Certo? Então, pode ser delegada por esta a outro. E aí? Aí vai ser feita a oitiva com a versão daquele que noticia o crime, pretensa vítima, noticiante, daquele que é o suposto autor da infração criminal,
noticiado, chamado noticiado, e nada mais, nada menos do que as demais peças ali resumidas, certo? Então, é bem menor do que o inquérito, é bem menor do que o inquérito policial propriamente dito. Há alguns detalhes que faz-se imprescindível. Detalhes que faz-se imprescindível. Olhem, artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se requisições dos exames e perícias necessárias. Isso está no artigo 69. Olhem, desde já, eu quero que vocês tenham em mente que aqui se evita muito o nome acusado, réu. Procura-se falar noticiante, noticiado ou autor do fato e vítima, de maneira a não traçar como que eu posso falar? Palavras que sejam pejorativas, que liguem a pessoa a um condenado, porque a vontade da lei é exatamente contrária a esta. Agora, detalhe, diferença entre o IP e o TCIP. Além de ser bem menor, mais resumido, nós temos aqui uma diferença. Ao autor do fato, aquele que praticou pretensamente a impo, né? Porque sobre ele predomina a presunção de inocência como regra de tratamento. Então, ao suposto autor do fato, após a lavratura do termo, ele deve ser imediatamente encaminhado ao juizado. Obviamente que não dá, né? Obviamente que não dá para encaminhar o cara direto no juizado, não há estrutura para isso. Por vezes isso ocorre aos finais de semana ou fora de horário comercial, ou você vai levar o cara lá, o juiz está ocupado. Então, se ele for encaminhado imediatamente ao juizado, ou se assumir um termo de compromisso de lá comparecer, bastante um termo de compromisso assinado de comparecer ao juizado, não há prisão em flagrante. E também é dispensada a fiança, caso fosse autorizada no caso em concreto. Vejam, diferença cabal e inequívoca. No IP, a pessoa é presa em flagrante e vai para o juiz homologar o flagrante, dar liberdade provisória ou decretar preventiva. Artigo 310 do Código de Processo Penal. Evelinha da sala, gente? Sim, senhora. Ótimo, obrigada. Agora, aqui não. Aqui, jamais. Aqui não se impõe prisão em flagrante, desde que ele vá encaminhado ao juizado ou assine um mero termo de compromisso. E também, se fosse exigido fiança, ela é dispensável. Ela é dispensável. Olho na tela comigo. Parte importante. Olho na tela. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida cautelar